Olá, povo do YouTube! Mais uma aula então aqui do canal Química em 12 e mais uma aula da série Cálculos Estequiométricos, chegando ao fim essa série, certo? E como é que será o fim dessa série? Com reações sucessivas. Nada impede a gente voltar e fazer mais episódios, ok? Para você entender melhor em 12 minutos estequiometria. Mas hoje o foco é em cima de reações sucessivas. Francis, o que são reações sucessivas? Vou explicar, tá? Muitas vezes, tá? Você não ganha reação nenhuma numa questão. E muitas vezes você ganha várias reações. Esse momento, essa aula hoje, é para você entender o que fazer quando você ganha várias reações de uma vez, tá? É um problema? É um problema, mas é um problema fácil de você resolver, ok? Bom, vamos por etapas, tá? Primeiro, se você não ganhar as equações, você tem que escrevê-las. Normalmente você ganha. Normalmente. A grande maioria das questões te dá aí as reações prontinhas, montadas, certo? Tá. Então, se eu ganhar as reações já escritas, o que eu devo fazer? Se eu ganhá-las escritas, eu devo conferir o seguinte, tá? Devo conferir o balanceamento individual, tá? Repare, a primeira reação está balanceada. A segunda reação está balanceada. A terceira reação também. Esse balanceamento individual, ele é essencial, ele é necessário, ok? Para que o que vem depois aqui dê certo perfeitamente. Bom, pessoal, o balanceamento individual, ele foi acertado, né? Você conferiu comigo então aqui, e aí a gente vai para um próximo passo, certo? Que vai ser o quê? Fazer a soma algébrica de todas essas equações. Eu estou, na verdade, buscando uma reação apenas, né? A chamada reação global. Para isso, vou fazer a soma algébrica das equações, e isso depois de balancear individualmente as reações, perfeito? Na hora de você montar a reação global, o que você vai fazer então, tá? Você vai eliminar os intermediários das reações. Por exemplo, eu produzi um mol de SO2, mas eu consumi um mol de SO2, então o dióxido de enxofre, ele não existe mais. Então eu posso eliminá-lo, ok? Aqui do meu sistema, do meu momento então aqui da questão. O outro que foi produzido e foi consumido foi ali o trióxido de enxofre, o SO3. Então eu posso simplificá-lo, né? Isso é, eliminá-lo da minha análise. Nada mais, né, eu posso eliminar. Então agora quem era reagente fica sendo reagente, quem era produto, no caso só o sulfúrico, fica sendo produto. E eu tenho a minha reação global. Pessoal, a partir daqui, então você tem, tá, uma questão normal. É só analisar qual é a pergunta que a questão está te fazendo e aí resolver a questão. Acompanhou comigo? Então você confere o balanceamento de cada reação, certo? Você deve eliminar os intermediários, né? Assim você vai, é o famoso cortar, tá? Quem é igual em lados opostos, desde que esteja na mesma quantidade. Elimina isso e monta a tua reação global. Pronto, agora a gente vai analisar o que fazer numa questão, certo? A parte racional, resolvida. E a parte numérica? Vem comigo, eu vou te mostrar. Galera, você vai acompanhar a questão comigo então, tá? Vamos lá. Uma instalação petrolífera produz 12,8 kg de SO2 por hora. A liberação desse gás poluente pode ser evitada usando-se calcário, o qual por decomposição fornece cal, que reage com o SO2 formando o sulfito de cálcio de acordo com as equações dadas abaixo, certo? Então são reações sucessivas, repare. Qual a massa mínima de calcário em quilos por dia necessária para eliminar todo o SO2 formado por dia? E lembre, né, que ele falou da produção de SO2 por hora, tá? Supor um rendimento de 100% ali nas reações, perfeito? Bom, galera, então olha só, agora você vai acompanhar comigo a resolução dessa questão. São reações sucessivas, perfeito? Então você tem aqui o calcário, o dito calcário, né, decompondo em óxido de cálcio e CO2, e esse óxido de cálcio reagindo com SO2, formando então ali o tal do sulfito de cálcio. Importantíssimo é você montar a reação global, tá? Para isso, a gente vai conferir o balanceamento de cada uma das reações. A primeira reação está completamente balanceada, tudo certo, tá? A segunda reação, completamente balanceada. Isso é importante conferir sempre, tá? Eu posso eliminar alguém? Eu posso eliminar, certo? Eu vou eliminar quem for igual em lados opostos, né? Por exemplo, eu posso eliminar o óxido de cálcio da primeira e da segunda reação. E assim escrever a reação global, que vai contar com o calcário, carbonato de cálcio, mais o dióxido de enxofre, formando então, tá? Olha só os produtos. CO2 mais sulfito de cálcio. Tá aí então a reação global do processo. É com ela então que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou montar a minha pergunta. A partir de agora, pessoal, ela é uma questão normal, tá? Qual é a pergunta, Franz? A pergunta é a seguinte: qual é a massa de calcário? Então, ele quer a massa de calcário em quilos, perfeito, em quilos. Se eu produzir então ali
12,8 quilos de dióxido de enxofre. Então a pergunta está bem clara, bem direta, só que repare, tá? Isso aqui é por hora e no final eu quero por dia, tá? Quilo e quilo é compatível. Quilos embaixo, em cima pode ser gramas. Sempre o cálculo embaixo da equação, como eu venho orientando nessa série estequiometria, perfeito? Bom, quando eu quero gramas, eu vou apelar para a tabela periódica, ver quanto cada um pesa então. O CACO 3 pesa 100 unidades, perfeito? E o SO2, ele pesa 64 unidades. Posso colocar 100 aqui? Posso, né? 100 vezes 1 mol, eu vou ter então aqui 100 gramas. Posso colocar 64? Com certeza, 64 vezes 1, eu vou ter 64 gramas. Pessoal, a parte estequiométrica não está difícil de resolver. Para não ficar multiplicando, dividindo, enfim, tá, o que eu posso fazer, tá? Pensar, o número em si é 5 vezes menor. O número em si aqui também vai ser 5 vezes menor. Isso é, eu vou ter 20, tá? Porém, não são 20 gramas, e sim 20 quilos. São necessários 20 quilos de carbonato de cálcio, ok, para eliminar esse SO2. Só que isso aqui é no momento dado por hora. E o nosso dia tem 24 horas. Então, simplesmente, eu vou pegar aqui 20 quilos, que é relativo a cada hora, ok? E multiplicar por quantas horas o meu dia tem. E o teu também, né? 24 horas, perfeito? 24 horas. Isso nos dará 480 quilos, que é o que eu vou, então, ali gastar de carbonato de cálcio, de calcário, né? Para reter esse SO2, perfeito? Então, fica a letrinha C como resposta para essa questão. Uma das que eu vou resolver com você. Vamos para outra? Galerinha, então a gente agora vai fazer mais uma questãozinha com reações sucessivas, agora uma questão mais ampla, certo? Mais abrangente. Acompanha comigo. Garimpeiros inexperientes, quando encontram pirita, pensam estar diante de ouro, por isso era chamada de ouro dos tolos. Entretanto, a pirita não é um mineral sem aplicação. O sulfúrico, ácido muito utilizado nos laboratórios de química, pode ser obtido a partir da pirita por meio do processo. Então você tem aí as reações sucessivas, certo? Que é o grande objetivo dessa aula. E cada uma você vai conferir o balanceamento, certo? Tá? Temos a reação então da pirita, ok? Está corretamente balanceada. Temos a reação do SO2 corretamente balanceada. A do SO3, mesma coisa. E ela continua, né? Assinale a opção que indica a massa de sulfúrico obtida a partir de 60 kg de pirita com 100% de pureza, por meio do processo equacionado acima. Bom, galera, eu não preciso mais enunciado, agora eu posso eliminar isso pra gente aqui, certo? Muito bem. Aqui estão as reações que você acompanhou comigo durante o enunciado, correto? Tá? Qual é a pergunta que ela está te fazendo? A pergunta, como você leu comigo, tá? Ela fala da pirita e ela fala aqui do sulfúrico, perfeito? Eu já vou repetir a perguntinha para vocês, tá? Mas antes disso, eu preciso montar a reação global. Durante o enunciado, a gente conferiu que o balanceamento de cada reação está corretamente feito, tá? Mas agora, pessoal, eu preciso montar a reação global. Para isso, eu devo eliminar os intermediários, tá? Quem é intermediário? Quem é produzido e consumido. Quem é produzido e consumido, tá? Eu não posso simplesmente sair cortando 8 mols de SO2 com 2 mols de SO2, né? Não vou manter uma proporção constante, ok, nessa escadinha de reações. Por isso, eu vou ter que rebalancear uma equação. A primeira eu mantenho, certo? Mas como tem 8 mols de SO2, eu preciso deixar aqui também com 8 mols de SO2 e só há uma alternativa, multiplicar por 4 essa segunda equação. Perfeito? Bom, pessoal, então aqui não tenho mais 2 mols, eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8 mols de SO2. Consequentemente, 4 mols de O2 e, consequentemente, no SO3, 8 mols de SO3. Rebalancei com qual objetivo? Eliminar os intermediários. Porém, assim, 8 mols de SO3 produzidos, tá? Não batem, não confere com 1 mol de SO3 consumido. A gente vai ter que rebalancear a terceira e última equação, tá? Colocando 8 mols de SO3, 8 de água e 8 de ácido sulfúrico. O que eu posso fazer a partir de agora? Eu posso eliminar, então, os intermediários, né? 8 mols de SO2 com 8 mols de SO2. 8 mols de SO3 com 8 mols de SO3. E mais ninguém. Eliminamos os intermediários. Trago para cá, então, agora, pessoal, tá? Quem sobrou, então, para montar minha reação global. Vamos lá?
Então, vamos trazer para cá, quer ver? Eu vou ter 4 mols de pirita, certo? Mais, mesmo lado eu somo 15 mols de oxigênio, mais 8 mols de água, perfeito, né? Lá no produto eu vou ter então apenas, né, 8 mols de ácido sulfúrico, certo? Mais então 2 mols de hematita, tá? 2 mols ali de óxido de ferro 3. Essa é a reação global que vem, na verdade, da soma das três. Mas qual era a pergunta mesmo? A pergunta era a seguinte, tá? Se eu utilizar 60 quilos de pirita, e essa é a pirita, qual é a massa de ácido sulfúrico em quilos que eu vou conseguir produzir? Essa é a grande pergunta da questão. Bom, pessoal, então vamos conferir a compatibilidade na pergunta, ó. Tá tudo certo. Quilo de um lado, quilo do outro. Tudo bem, tá? Então, se embaixo é quilos, em cima pode ser gramas. Se embaixo é quilos, em cima pode ser gramas. E assim eu mantenho a compatibilidade, tá? Para você ter menos trabalho, agora que eu tenho a reação global, pergunta montada, eu posso simplificar esses 4 mols, ok? Com 8. 4 e 8 fica 1 e 2. 1 e 2. Pronto, facilitou bastante minha vida, tá? Para cá vem a massa. Se eu olho na tabela periódica, tá? Aqui a pirita, ela pesa no total 120. Olhando na tabela periódica, eu vou ter então aqui 98, certo? Posso trazer 120? Com certeza posso trazer 120, tá? Posso trazer 98? Não, né? 98 vezes 2, 196. Galera, o cálculo está montado, tá? Então deu todo aquele trabalho, mas agora o cálculo está montado e a matemática dela é muito fácil. O número cai pela metade, ok? Então aqui cai pela metade também. Eu vou ter 98 quilos. O sulfúrico, então, ali, esse meu X, ele vai ser equivalente a 98 quilos. Pronto, pessoal. Então essa deu bastante trabalho, ok? Mas para te mostrar de modo bem cadenciado como você pode resolver reações excessivas. Perfeito? Muito bem. Até a próxima aula de estequiometria, certo? Nessa série super importante. Tchau, tchau.